pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são os 12 livros que eu pretendo ler em 2021. Todo ano eu faço essa lista e assim, nem todo ano ela dá certo. Por exemplo, eu tô aqui com a minha lista do ano passado e obviamente eu não consegui ler tudo. Mas assim, o intuito dessa lista é funcionar como um norte pra mim. Um norte para eu me planejar mesmo. Eu coloquei nessa lista livros que eu pretendo ler, porque eles são de áreas que eu quero estudar, são livros que eu tenho curiosidade de ler, então eles funcionam mais como um norte mesmo. Eu sempre digo para vocês que o planejamento é muito importante, mas ele funciona como um servo, como um norte e não como um senhor. Então, se ele der errado, se nossas prioridades mudarem, tudo bem. Por isso, eu vou dizer aqui para vocês quais foram os livros que eu coloquei na minha lista ano passado e quais desses eu consegui terminar. O primeiro deles foi o A Máfia dos Mendigos, e eu li em janeiro e foi muito bom. O segundo foi o Devotedly, que é da filha da Elizabeth Elliot e conta a história da Elizabeth e do Jim Elliot. E eu não consegui terminar esse livro porque, na verdade, todo o meu projeto de ler em inglês, melhorar no inglês, meio que, não deu muito certo esse ano de 2020. O próximo livro foi o Em Casa, da Marilynne Robinson, que é daquele mesmo universo do Gilead, que eu coloquei na minha lista de melhores livros de 2019. E sim, eu li esse livro. O próximo foi o Como Viveremos, do Francis Schaeffer, e eu li boa parte desse livro também. Outro livro foi o Fama e Anonimato, do Gay Talese, e eu não li porque eu pretendia ler esse livro na faculdade, ia pegar emprestado da faculdade, e acabou que tudo fechou, enfim, pandemia, lockdown, tudo isso. Outro livro foi o Confissões, do Agostinho, que está na minha lista desde que eu me conheço por crente, e não li ainda, e esse ano não rolou. Outro livro foi a trilogia Senhor dos Anéis, e sim, eu li esse livro, teve leitura compartilhada, então foi muito legal, eu li o Senhor dos Anéis esse ano. Outro livro que esteve na minha lista foi o Como Ler Livros, do Mortimer Adler, e infelizmente não rolou. Próximo livro foi o Cosmovisão, a história de um conceito, e eu já dou um spoiler dizendo que ele está novamente na minha lista de 2021. Será que leremos? Espero que sim. O próximo livro foi o Moldando um Mundo Digital. Esse livro eu comecei a ler agora em dezembro, só que eu acho que não vou conseguir terminar. E o último livro foi o Deus na Era Secular, que eu tô quase no finalzinho, então esse sim eu consigo terminar agora em dezembro. Então, gente, eu digo que foi médio, Fiquei na média das leituras aí que eu me propus a fazer nesse 2020, que foi um ano em que minhas prioridades mudaram bastante, foi um ano muito atípico, então não vou ficar me martirizando porque eu não completei essa lista. Mas nós estamos aqui para fazer uma nova lista. Então, como eu disse, esses 12 livros para 2021 não serão minhas únicas leituras, mas eles funcionarão como um norte para mim. Então, sem mais delongas, vamos começar com essa lista. O primeiro livro que eu coloquei, esse eu quero ler já em janeiro, porque esse livro lançou agora em 2020, não deu tempo de ler e eu quero muito ler, que é o Isto é Filtro Solar, do Reverendo Emílio Garófalo. Vocês sabem que eu gosto muito do Reverendo Emílio, eu ouvi, na verdade, todas as pregações baseadas em Eclesiastes que ele fez, e esse livro nasceu dessas pregações. É um livro, considerável, tem umas 500 páginas e quero muito ler, gente, porque a escrita do Emílio é maravilhosa, ele é muito bíblico, enfim, ele tem referências sensacionais, então eu quero muito ler esse livro aqui. Eu estou fazendo uma gambiarra para não cair nada. O próximo livro é um livro que eu estou aí para ler faz muitos anos. Por que eu não tinha lido ainda? Porque esse livro estava esgotado em tudo que era lugar. E esse ano eu consegui finalmente o meu exemplar de Verdade Absoluta, libertando o cristianismo de seu cativeiro cultural. É sério, eu estava atrás desse livro, tinha uns 6 anos, e finalmente eu consegui essa belezinha aqui. Ele está aqui na minha lista e eu não vou ler em apenas um mês, porque é um livro para eu ler bem assim, estudando. Esse ano eu pretendo retomar os meus estudos de cosmovisão cristã e eu vou começar por esse livro aqui. E eu já emendo falando sobre o Cosmovisão, a história de um conceito. Meus estudos em cosmovisão cristã estavam meio que parados e nesse 2020 eu quero retomar.
começando pelo Verdade Absoluta e também pretendo ler o Cosmovisão, que é um livro mais aprofundado, com uma pegada mais filosófica. A escrita é mais difícil, mas eu quero muito ler esse livro, porque, enfim, ele está na minha lista desde 2018. Obviamente, não podia faltar C.S. Lewis nessa minha lista, e por isso eu escolhi colocar a trilogia cósmica, né, do C.S. Lewis, que eu tô para ler há bastante tempo também. E nunca dava tempo, nunca dava certo. E em 2021 eu quero muito ler esse livro, tanto por ser C.S. Lewis, como por ser ficção científica, que é um dos meus gêneros preferidos. Se você me viu falando de planejamento nesses últimos tempos, você viu que eu falei da importância de colocar livros que são, né, do seu gosto pessoal, para que o seu ritmo de leitura fique mais balanceado. Às vezes você só lê livros muito técnicos e você se cansa mesmo desses livros. Por isso é importante que você balanceie aí sua dieta de leituras com gostos pessoais, né? Com coisas que você gosta mesmo. E por isso eu coloquei aqui um C.S. Lewis, né? Que ainda é sobre ficção científica. Então eu gosto duplamente dessa escolha aqui. E outro livro, gente, que eu quero muito ler, deixa eu ver onde é que ele tá aqui. Eu quero ler para o meu TCC. Eu quero falar sobre cristianismo puro e simples no meu TCC. Para quem não sabe, eu faço jornalismo e eu quero falar especificamente das palestras que ele proferiu na BBC de Londres durante a Segunda Guerra Mundial. E por isso eu vou ler essa biografia de cristianismo puro e simples. Com toda certeza você já leu uma biografia de algum autor, mas você já leu a biografia de um livro? Pois é isso que eu quero ler nesse ano que vem. Esse livro é do George Marsden e quero muito ler mesmo, principalmente por causa do meu TCC. Eu tô aqui tentando enfiar livro em tudo que é canto, gente, pra ver se dá certo. Outro livro que eu quero ler muito ano que vem é o A Certeza da Fé, do Herman Bavinck. Esse é um livro bem curtinho, ele parece ter uma escrita mais fácil. E Herman Bavinck é um autor que eu gosto muito. Eu comecei a ouvir lá na Pilgrim aquele livro As Maravilhas de Deus. E eu fiquei maravilhada. Gente, na verdade, todo esse povo ali holandês, gente, que povo inteligente, Jesus amado. Então, são pessoas que escrevem com uma erudição muito grande, mas com uma piedade, uma devoção igualmente enormes, sabe? E por isso eu quero muito ler esse livro aqui do Bavinck, A Certeza da Fé. Aí, gente, para me desafiar no ano que vem, eu quero ler coisas novas. E eu tenho duas categorias de livros novos, assim, que eu quero muito ler esse ano. A primeira delas é poesia. O meu contato com poesia é bem ruim, sabe? É quase inexistente. E por isso, ano que vem, eu quero ler alguns poemas da Adélia Prado. A Adélia Prado é uma autora que muitas pessoas que eu confio e gosto muito me indicaram e gostam bastante. Por isso eu quero ler essa seleção de poemas dela. E aí, ainda na categoria desafios, coisas que eu não sou acostumada a ler, eu quero entrar aí no mundo da literatura russa. E por isso eu quero ler Pais e Filhos, do Ivan Turgenev. Quem me indicou esse livro foi o Rafael Pablo, do Livros e Teologia. Ele disse que era um bom livro para eu adentrar aí esse mundo da literatura russa. Até agora, a única coisa que eu li foi o livro Uma Confissão, do Tolstói, que é mais ou menos biográfico, fala sobre um período muito sombrio da vida dele, e foi a única coisa que eu li de literatura russa, que nem posso dizer que foi literatura russa, porque foi mais esse relato autobiográfico do Tolstói. Aí, gente, tem outro livro que continua na minha lista, né? Vamos ver se eu consigo ler agora, terminar de ler em 2021, que é o Moldando o Mundo Digital. Eu quero ler esse livro porque eu gosto muito de tecnologia, gosto muito de estudar sobre essa área. Então, tanto na minha antiga graduação, que era Engenharia de Telecomunicações, como na nova, que é jornalismo, eu estou muito envolvida com essa questão da tecnologia, então quero muito ler esse livro, o Moldando um Mundo Digital. Aí, falando ainda da minha área de formação, que é jornalismo, eu quero estudar mais sobre comunicação, sob uma perspectiva cristã. E por isso eu quero muito ler o livro Reforming Journalism. Eu vou deixar a capinha dele aqui. Esse livro entra na categoria livros da minha formação, né, que são demandas aí intelectuais minhas, pessoais, como também desafios, que é ler em inglês. Ano passado, quer dizer, 2020 foi um ano assim
que meus estudos, né, do inglês, que era para eu ter deslanchado, não rolou. E quero ler melhor em inglês, por isso eu quero ler esse livro. Eu já dei uma olhada nele, eu já comprei para o Kindle e vi que ele tem uma parte de fundamentação bíblica, ele pega temas muito fortes dentro do jornalismo e faz uma fundamentação bíblica, e também tem uma parte mais prática, então ele fala como fazer uma entrevista, tem coisas desse tipo. Eu achei bem legal mesmo, e quero muito ler esse livro. Outro livro que tá aqui na minha lista, que entra aí nessa categoria de gostos pessoais, é o Duna. Esse livro é bem antigo, ele inspirou várias histórias famosas de ficção científica, incluindo Star Wars, que é o que a gente mais conhece, né? Tem até uma treta e boatos de que cenas de Star Wars foram totalmente retiradas de Duna, mas eu não entendo muito dessa treta. O que eu sei é que eu quero muito ler Duna em 2021. Vai sair o filme e eu quero ler antes de ver o filme, né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Tomara. É uma ficção científica muito famosa e quero muito ler mesmo. Eu vi uma resenha do Pedro Pamplona muito boa de Duna e ele fala também sobre o universo, para você se situar ali no universo do livro. Eu vou deixar o link para essa resenha dele aqui no box de descrições, para você ir lá e ficar com vontade de assistir, de ler esse livro também. Aí o último livro da minha lista é o Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. E por que eu coloquei esse livro nessa lista? 2020 foi um ano que eu tive muito contato com o método do estudo bíblico indutivo. Se você não conhece esse método, eu vou deixar alguns vídeos aqui no box de descrições para você dar uma olhada. É um método que você vai estudar a Bíblia por si mesmo, sem usar comentários bíblicos, sem usar muitas coisas extras, e vai se deter ali no texto bíblico, vai olhar para o texto, para o contexto. Foi um método que eu usei muito em 2020 e me abençoou imensamente. E por isso eu quero estudar mais sobre esse método, e eu sei que esse livro, Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin, fala bastante sobre o estudo bíblico indutivo, e por isso ele tá aqui na minha lista de livros para 2021. Eu sei que eu já fiz a minha lista com os 12 livros, mas de última hora apareceu um livro que eu quero muito ler no ano que vem, que é esse aqui, o Lila, da Marilynne Robinson. É da mesma autora de Em Casa, que foram 2 livros que eu li e gostei bastante, principalmente do Gilead. E essa personagem, nossa, eu li esses livros e fiquei, né, com vontade de saber mais sobre ela, e depois eu vi que tinha um livro só dela e fiquei muitíssimo interessada. É um livro que ainda não tem em português, mas vamos aí nos aventurar, né? 2020 não foi o ano, assim, do deslanchar no inglês, mas 2021 tá aí para isso, e por isso eu quero ler muito esse livro, e também porque ele é muito especial para mim. Meu noivo me pediu em casamento, me dando esse livro. Tem aqui um carimbo da nossa futura família, não sei se vai dar para vocês verem aí, e por isso esse é um livro muito especial para mim e eu quero muito ler em 2021. Bom, pessoal, é isso. Essa foi a minha lista. Eu espero que vocês tenham gostado de bater esse papo comigo sobre os livros que a gente pretende ler aí no próximo ano. Coloquem aqui nos comentários os livros que vocês querem muito ler. Se vocês já tiverem lido algum desses livros, me conta aqui também o que foi que você achou, que eu quero muito saber. Eu queria desejar para vocês, esse vai ser o último vídeo desse ano, eu queria desejar para vocês um excelente ano novo, que Deus nos ajude, que Deus nos guie nesse novo ano, né? Que seja um ano melhor do que foi 2020. Nós não sabemos como será o próximo ano, mas nós sabemos que o nosso Deus não muda, que Ele continua no controle de todas as coisas, e nós podemos descansar nessa verdade. Se tem uma coisa que 2020 nos ensinou, é que as coisas não estão no nosso controle, mas nós podemos descansar porque elas nunca saem do controle do nosso Deus. E é isso que eu desejo para você, que você descanse na soberania do nosso Deus. Até o próximo vídeo, Deus abençoe você.